Não? Então tá. Bom, meus irmãos, então nós vamos iniciar a nossa live. E aqueles que quiser colocar um copinho d'água ao transcorrer da reunião, ou uma jarra, né? Eu já ponho logo uma jarra aqui. E aí eu vou tomando água o dia inteiro amanhã, para transformar em remédio para nós, né? Fluidificar, fluidificar essas águas. A espiritualidade vem trazer as energias, os fluidos gostosos, né? E coloca ali sobre aquela água para a gente tomar. Se torna fluidificada. A gente pode falar água fluidificada. Esta live, ela tem um objetivo de levar a palavra de Jesus, né? E, inclusive, não é só para adorados, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Porque hoje a internet é assim, né? Mas é uma promoção da nossa União Espírita Allan Kardec. Carinhosamente a gente chama de CEL, né? É União Beneficente Allan Kardec. Fica no Jardim Monte Líbano, número 5.565. Aqui, só a minha comadre que não sabe o endereço, os demais são tudo frequentadores de lá. Até meu irmão, o Odilon, que está ali, também porque quando ele vem, é ele que promove a live, né? Ele é o responsável pela organização técnica. E hoje nós temos a grata felicidade de, de ouvir o meu filho, o André Luiz, né? Ele que vai fazer a palestra, vai falar sobre a fé. O André também é um trabalhador da União Beneficente Allan Kardec. Lá é um bairro onde ainda tem bastante pessoas carentes, né? Agora, por causa da pandemia, a gente suspendeu um pouco, né? Mas a gente, antigamente, oferecíamos a sopa, né? Sopão. Hoje a gente faz diferente. A gente, um dia faz uma macarronada, outro dia faz um cachorro quente, outro dia salgadinho. O seu Didi foi lá um dia lá e fez um churrasco, né, dona Vera? Que churrascão para os nossos irmãozinhos lá, né? Então, o carreteiro, galinhada, né? A gente faz isso aí, né? Mas é muito bom demais. Nossa, eu sou até suspeito para falar, viu? Eu vou pedir para um fazer a prece aqui. A senhora não pode fazer para mim? A senhora? A Daniele? Minha vizinha? Pode fazer a oração para nós? Se a Frida me deixar aqui, eu Não, faço. não tem problema. Deixa ela aí. Então, vamos elevar o nosso pensamento aos céus, agradecer esse momento lindo, onde a gente tem essa dádiva de encontro, de poder conversar sobre a nossa fé, sobre o nosso amor, ouvir palavras que vão nos dar sustento, que vão nos auxiliar no nosso caminhar, tanto no nosso crescimento como espíritas. Agradecer também a mais uma semana vivida, onde cada um aí pôde seguir o seu trajeto durante essa semana. Agradecer a oportunidade de estarmos na presença da equipe amiga, então agradecer a equipe que está presente no dia de hoje e que a gente possa fazer essa oração pensando também em todos aqueles irmãozinhos encarnados e desencarnados que não se encontram presentes, mas que precisam tanto dos nossos pensamentos positivos, que a gente consiga emanar para eles a energia necessária e que eles necessitam. Assim seja. Que assim seja.
Assim seja. A gente vai pedir, então, aos mentores espirituais que iluminem a mente do meu filho, né? Para ele ter bastante facilidade para passar a mensagem para nós, né? Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu quero dizer que esse mês nós falamos só sobre a fé, né? Foram 4 palestras a respeito da fé. E agora, na quinta palestra, nós vamos fazer um debate sobre a fé. Então, todos já estão convidados, inclusive aqueles que participaram aí ao longo do mês falando sobre a fé. E quem vai coordenar é o Odilon, né? Aí já a coordenação passa para o Odilon. Então, com a palavra, André Luiz. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada lar, com cada pessoa encarnada, desencarnada, que esteja acompanhando essa live. Esse tema, a fé. Ao longo desses 25 anos de divulgação da doutrina espírita, eu já enfrentei algumas vezes. Imagino que não haja espírita que desconheça que a fé para o espírita é diferente da fé para o católico, para o evangélico, para o anglicano, para o judeu ortodoxo, porque o espírita ele dá valor à chamada fé raciocinada. Para nós, artigo de fé é somente aquilo que passa pelo crivo da razão e continua intacto depois. Vou dar um exemplo. Nós acreditamos em Deus. Por que nós acreditamos em Deus? Kardec, lá no começo de O Livro dos Espíritos, ele provou que Deus existe por meio de um axioma, que não é novidade para a filosofia. Spinoza, o filósofo Spinoza já tinha usado esse axioma para provar a existência de Deus. Ele disse assim: não há efeito sem causa. Buscai a causa de todo efeito, que não é causa do homem, e o teu bom senso vos revelará. Então a gente olha para o céu e pergunta assim: quem fez o sol? Quem fez a lua? Quem colocou lá o sol para brilhar e a lua para brilhar? Quem separou noite de dia? Ainda que a gente chegue a perquirir a respeito de uma grande explosão que ocorreu há milênios, numa grande massa de matéria, seria o ponto zero, é inegável que do nada nada surge. Então era preciso que alguém pusesse aquela matéria lá. E esse alguém só pode ter sido Deus. Então nós acreditamos em Deus, o supremo arquiteto do universo,
os maçons dizem assim, não é? Deus é o supremo arquiteto do universo, porque o nosso bom senso revela que Deus existe. Mas daí acreditar que Deus opera milagres no nosso plano terrestre vai um longo caminho. Aí já seria chamada fé. A palavra fé é daquele tipo de palavra que tem muitas acepções. Ela tem acepção jurídica, ela tem acepção filosófica, ela tem várias acepções. No sentido jurídico, fé significa atestar a autenticidade de algum ato. Eu pego um contrato e lá no canto do contrato é uma fotocópia, tem um carimbinho escrito assim: reconhecido, comparado com o original e reconhecida sua semelhança. Eu, escrivão do cartório, assim. Essa cópia não é apenas uma cópia, ela é uma cópia autenticada. Significa dizer que ela é uma cópia exata do documento original. É uma cópia autenticada, ela passa a ter o mesmo valor da cópia original. Não se pode confundir fé com presunção. Presunção é diferente de fé. Se você procurar no dicionário, vai ver que o sentido é bem outro. Presumir que uma coisa é verdadeira é diferente de acreditar que uma coisa é verdadeira. No sentido teológico, a fé é uma das 5 virtudes teologais que o cristão deve ter. O cristão deve ter algumas virtudes. Uma delas é a fé. O cristão deve praticar a caridade, né? O cristão deve ser indulgente com os erros e as falhas alheias. E o cristão deve ter fé. Fé em quê? Ou em quem? O cristão deve ter fé em Deus. Para nós espíritas, isso não é nenhuma dificuldade. Porque nós partimos do pressuposto de que não existe efeito sem causa. E a gente então olha na natureza e busca as causas de certos efeitos que não foram causados pelo homem. E aí a gente pergunta: quem fez isso? E a nossa resposta óbvia é Deus. Jesus foi o Espírito primogênito de Deus. Na verdade, Jesus foi um dos espíritos primogênitos um dos espíritos
superiores e perfeitos, Filho de Deus, que encarnou aqui no planeta Terra. Significa dizer que ele desceu aqui no planeta Terra para trazer-nos um ensinamento. Na verdade, Jesus trouxe muitos ensinamentos, não só. Jesus trouxe diversos ensinamentos que foram compilados pelos seus discípulos e fazem parte de uma coleção de livros chamada Novo Testamento, que fazem parte de um livro maior chamado Bíblia. Mas não teve boa recepção, não. O fim que Jesus teve, todos nós sabemos. Crucificaram o Mestre no madeiro de infâmia. Até seus discípulos, no dia da crucificação, ficaram como que perdidos, sem saber o que fazer, sem liderança. Havia um deles, um dos discípulos, que se destacou pela descrença. O nome desse discípulo, Pedro. Pedro se destacou pela sua descrença no Mestre. Cada pessoa é de um jeito. Talvez Pedro intuísse, ao ouvir Jesus e ao ver os fariseus tramarem contra o Mestre, que aquilo lá ia acabar mal para Jesus. Como de fato acabou mal para Jesus e acabou mal para todos eles, né? Mas Pedro era um dos discípulos que tinha maior dificuldade para acreditar no Mestre Jesus. Certa feita, Jesus e seus discípulos estavam na barca, atravessando as águas, quando um vendaval começou a criar ondas enormes e açoitava aquele barco, ameaçando virá-lo, e os discípulos todos com medo. E foi Pedro que foi lá acordar Jesus, que dormia no fundo da barca tranquilamente, para dizer-lhe: Mestre, acorde, porque a barca está a ponto de naufragar. Aí Jesus levantou, acalmou os elementos da natureza. Eu acho interessante essa parte. Acalmou os elementos da natureza. Quando a gente lê o livro dos Espíritos, nós não podemos esquecer que a natureza, ela é comandada por espíritos elementais. Esses espíritos elementais, eles agem sobre as águas, eles agem sobre vulcões, e em tormentas eles se tornam incontroláveis. E ainda mais se ninguém tiver voz ativa para repreendê-los, para que eles cessem as atividades telúricas que eles mesmos desencadearam. Jesus acordou, olhou
a força telúrica da natureza pro a Deus pura em seus discípulos, falando assim: ó raça adúltera e depravada. Ele falou alguma coisa assim: até quando vos sofrerei convosco? E os discípulos, muito envergonhados, abaixavam a cabeça. Nessas horas, os discípulos perguntavam ao mestre por que eles tentaram aplacar as forças da natureza e não conseguiram. E obtinham a mesma resposta: falta de fé. Bastava uma fé do tamanho do grão de mostarda para que eles conseguissem sucesso, mas nem isso eles tinham. Nem isso eles tinham. E alguns deles tramavam contra o Cristo, por exemplo, Judas. Tramava contra Cristo, né? A palavra fé, ela pode ter o sentido jurídico, quando se fala em fé pública. O cartório extrajudicial, ele atesta que um documento é cópia autêntica do original. Isso aí se chama fé pública. O cartório extrajudicial toma por nota uma certidão chamada de testamento, que, havendo testemunhas, ela tem valor no dia do desencarne de alguém, e desde que não ofenda a herança legítima, que é aquela parte que por lei já tem que ir mesmo para os filhos, torna-se com fé pública. Não se trata de fazer show da fé, como alguns irmãozinhos nossos de outras religiões fazem, né? O show da fé da igreja tal. Aí trazem lá um balde cheio de serpentes perigosas, peçonhentas, e o indivíduo então mergulha a mão naquele balde. Aí ele é picado por uma daquelas serpentes e desencarna, né? E desencarna, porque ele está confundindo. Ele está confundindo ter fé com provocar a Deus, né, a respeito da fé. Mostrar orgulho, mostrar que é o tal, que tem poderes místicos.
O verdadeiro espírita, ao longo de sua vida religiosa, dentro do centro espírita, terá com certeza algumas provas de que a espiritualidade existe. Verá, por exemplo, materialização de espíritos, ouvirá vozes. Tudo isso aí é necessário para a formação do espírita, é necessário para que solidifique a sua própria fé. Não se pode, pois, confundir fé com desafiar a Deus. O cidadão estende uma corda entre duas montanhas e ele vai então atravessar de um lado para o outro sobre essas cordas, sobre essa corda. Aí ele diz assim: eu sou pregador, eu não vou nem usar a palavra pastor, nem divulgador espírita, nada. Eu sou, eu creio em Deus. E eu vou atravessar do outro lado. E se eu cair daqui, Deus vai me segurar. Aí ele cai de lá de cima e se esborracha no chão. O movimento religioso dessa pessoa não tem culpa do que ela fez. Não tem culpa. Ela fez aquilo porque ela quis. Porque nós não vamos ver nos evangelhos nenhum incentivo a desafiar Deus, a desafiar Jesus, a desafiar quem quer que seja. Eu já estou caminhando para o encerramento da minha explanação. Eu sempre contei uma historinha que eu guardo certas ressalvas dela. No debate, eu vou dizer que ressalvas que são. Havia um alpinista que resolvera escalar uma montanha. Para ter mais emoção e maior perigo, ele resolveu escalá-la à noite. Como a montanha era muito perigosa e íngreme, quando ele estava lá em cima, quase chegando ao topo, ele escorregou e caiu. E ficou preso apenas por uma corda. Dependurado. Fazia um frio tremendo lá em cima da montanha, como soe fazer frio em picos de montanhas. E o cidadão começou a
balançar para lá, balançar para cá. Mas não conseguiu sair daquela situação. Como ele era muito temente a Deus, ele disse assim: Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero morrer. Aí ouviu uma voz: Se tens fé em mim, corte a corda. Curiosamente, quando ele caiu, mantivera no bolso um afiado canivete. Eu não sei se os irmãos aqui que estão me ouvindo colecionam canivete. Quando eu era mais novo, eu colecionava canivetes. E há alguns canivetes importados que são muito bons, né? É a ambição de qualquer colecionador. Aí ele pensou, tirou o canivete do bolso e começou a cortar a corda. Aí ele falou: o que eu tô fazendo? Eu vou cortar essa corda e vou me esborrachar no chão. Não, não vou cortar, não. Vou ficar por aqui mesmo. E ouviu de novo a voz: corte a corda. Ele não cortou a corda. No dia seguinte, outros alpinistas o encontraram a meio metro do chão, desencarnado e congelado. Passaram a noite ao relento, né? Sem agasalho, desencarnou. Eu tenho certas ressalvas com relação a essa história. Porque esse lance de cortar a corda dá a impressão que nós estamos incentivando nossos irmãos a praticarem atos imprudentes. Não estamos. Não estamos. A doutrina espírita é uma doutrina racional. Racional. Ela segue os ditames da ciência. Mas a história tem lá o seu fundo de verdade. Muitas vezes a pessoa que se queixa que não é ajudada, ela tem medo de cortar a corda. Ela tem medo de sair para o mundo, conhecer novas pessoas, buscar novas oportunidades em outros lugares, aumentar aí sua abrangência de amigos. E aí fica muito difícil, de repente, a solução para alguns problemas. Então, corte a corda. Às vezes, a solução mais prudente é cortar a corda. Às vezes, a solução melhor é cortar a corda. Muita paz. Que o Senhor vos abençoe.
e que tudo de bom se realize em nossas vidas. Que o querido Chico Xavier, mentor espiritual da União Beneficente Allan Kardec, possa sempre visitar-nos em sonhos ou pessoalmente, para que nós tenhamos da sua proteção. Abraços. Andrezinho, faz a prece de encerramento para nós. Eu posso fazer. Eu vou fazer um Pai Nosso que é um pouco diferente do original. Mas esse Pai Nosso, gente, ele se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, que assim seja. Muito bem. Paz. Que prece gostosa, viu, André? Que Deus e Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de todos, né? E já fica o convite aqui para a próxima sexta, viu, Joaquim? Nosso debate sobre a fé, viu? O Joaquim foi o palestrante da semana passada, né? Então, se você puder participar, para nós é uma honra, viu? Aí nós vamos promover um debate sobre a fé. Teve 4 palestras a respeito da fé, né? E agora, na quinta, nós vamos colocar os pingos nos is. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, viu? Muito obrigado. Tchau.